mais uma vez por aqui para compartilharmos a palavra de Deus. Dessa vez num momento muito precioso da história do ano, que é o período da Páscoa. O período da Páscoa é um período muito importante, como eu disse para minha família ontem, muito precioso para mim. É um período que me chama muito a atenção e que me emociona muito. Cada ano nós nos encontramos como igreja para tomar um café juntos e esse ano nós não podemos fazer isso. As igrejas não puderam fazer isso. Algumas até se prepararam para fazer isso em suas próprias casas. Então, como houve na primeira Páscoa, no Egito, cada um comia um cabrito dentro de sua própria casa. O período da Páscoa é um período muito precioso e eu gostaria de intitular esse momento aqui de a primeira Páscoa e a última ceia. Normalmente, neste culto, à noite, nós nos encontramos como igreja e comemoramos a Páscoa, mas centrados na ressurreição. O fato de que Jesus ressuscitou ao terceiro dia e que a ressurreição de Jesus é a base da nossa justiça. A nossa fé baseia-se no milagre da ressurreição. Então gostaríamos de falar da instituição da Páscoa no Velho Testamento e a última ceia que o próprio Jesus experimentou e ministrou com os seus discípulos. Eu sou de Pernambuco e em Pernambuco há encenações da Páscoa espalhadas por todos os cantos. Então você pode andar em todos os interiores e até mesmo na capital e você encontrará encenações acerca da Paixão de Cristo. Inclusive apelidou-se de Pernambuco das Paixões, porque há encenações da Paixão de Cristo em vários lugares. Então isso é uma coisa emocionante e leva as pessoas a um estado de espiritualidade no sentido de observarem como tudo aconteceu, ainda que há muita invenção, ainda que há muita teatralização, mas não resta dúvida a importância de nós nos voltarmos para esse período tão importante com a morte e especialmente com a ressurreição de Cristo, o que é mais importante para nós como cristãos. A primeira Páscoa, ela aconteceu no Egito e está descrita em Êxodo, nos capítulos 11 e 12. Você vai ler lá, há um contexto específico. Na ocasião, este foi o golpe fatal do Senhor sobre o Egito e sobre Faraó. Houve uma morte, ou a morte, de todos os primogênitos dos filhos deles. O anúncio foi feito e está descrito em Êxodo 11, do 4 ao 10. A instituição e as instruções para a primeira Páscoa estão assim descritas no capítulo 12. Eles deveriam tomar um cordeiro sem defeito, macho de 1 ano, que deveria, no tempo determinado, ser imolado, e o sangue desse animal deveria ser colocado nas ombreiras e nas vergas das portas, sendo um sinal para que a praga destruidora da morte não atingisse os judeus. A carne do animal deveria ser completamente assada no fogo e comida naquela noite com pães asmos e ervas amargas. E o que porventura sobrasse deveria ser queimado pela manhã no fogo. Nada poderia ser comido cru ou cozido em água. Êxodo 12, do 1 ao 10 e o verso 13. As instruções incluíam ainda comerem com os lombos cingidos, sandálias nos pés e a toda pressa, preparados para partirem, porque o Senhor feriria todos os primogênitos do Egito e executaria juízo sobre todos os deuses deles naquela noite. Eu sou o Senhor. Êxodo 12, versos 11 e 12. Eu sou o Senhor. Então o Senhor está manifestando ali o seu poder sobre os filhos de Israel e a sua mão forte e poderosa sobre os filhos do Egito. Os filhos de Israel fizeram tudo como o Senhor ordenou, e à meia-noite feriu o Senhor a todos os primogênitos da terra do Egito, havendo grande clamor ali, pois não havia nenhuma casa egípcia em que não houvesse morte. Naquela mesma noite, todos os filhos de Israel foram postos para fora da nação egípcia por Faraó e por seu povo.
O povo de Israel, já preparado para partir, tomou suas coisas sobre os ombros e despojou os egípcios de objetos de prata e ouro e ainda roupas. Êxodo capítulo 12, versos do 28 ao 36 afirmam isso. O dia da primeira Páscoa, portanto, foi o dia da libertação da escravidão do povo de Israel do Egito. Um dia memorável que deveria ser celebrado solenemente e para sempre por todas as gerações de judeus quando entrassem na terra prometida. Os filhos dos judeus deveriam ser ensinados sobre este dia e instruídos a observá-lo para sempre como estatuto perpétuo. Êxodo 12, 14 e do 24 ao 27 do mesmo capítulo 12. Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, disse o Senhor. Assim ocorreu a primeira Páscoa. Note que não há coelho, há um cordeiro sem defeito partilhado numa refeição solene por aqueles judeus. Note que não há chocolate, há ervas amargas e pão sem fermento. O cordeiro sem defeito e sem mácula tipificava o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. As ervas amargas lembram aos judeus a vida de sofrimento amargo durante o tempo da escravidão. E o pão sem fermento, durante 7 dias na festa dos pães asmos, sem fermento, associada à Páscoa, demonstrava a importância de uma vida sem pecado no meio do povo de Deus. Então note a Páscoa, em linhas gerais, com toda essa simbologia e com o propósito apresentado por Deus naquela ocasião da primeira Páscoa. Assim, tudo transcorreu de acordo com o que está relatado no livro de Êxodo. E a última ceia? A ceia do Senhor é uma ocasião muito especial. A última ceia é aquela experiência entre Jesus e os seus apóstolos. É uma ocasião de comemoração, de celebração e que vai fazer com que o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo seja oferecido e simbolicamente representado ali naquela cerimônia entre os seus apóstolos. Portanto, a última ceia se deu na ocasião da terceira Páscoa entre Jesus e os seus discípulos, pois chegou a ocasião dos pães asmos e era o dia de comemorarem a Páscoa. E Jesus, mais uma vez, vai comer a Páscoa com os seus discípulos e estava muito ansioso por aquele momento, muito desejoso, de poder participar daquele momento com os seus discípulos. Eles conseguiram uma espaçosa sala de jantar de certo homem, onde fizeram os preparativos. Na ocasião, Jesus colocou a mesa juntamente com os seus apóstolos e partilhou do desejo de comer juntamente com eles aquela Páscoa antes do seu oferecimento. Note que Jesus tem um desejo especial de comer aquela Páscoa, porque era uma Páscoa especial, tendo em vista o que há de acontecer em seguida. Então, Jesus, naquela ocasião, tomou o pão e, tendo dado graças, o repartiu com eles, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vocês. Façam isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Neste ínterim, ele revela o traidor e os seus discípulos começaram a indagar quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Contudo, há outra discussão levantada entre eles que aparentemente tem mais importância, a saber, qual deles parecia ser o maior. Jesus participa da conversa e lhes instrui dizendo: o maior seja como o menor, e aquele que dirige como quem serve. E Jesus afirma ainda: eu sou no meio de vocês como quem serve. Imaginem, eu sempre costumo lembrar isso à nossa igreja, que nesse momento da ceia do Senhor, este momento especial da ceia do Senhor, esses homens estavam disputando entre si para saberem qual deles seria o maior no reino de Deus, qual deles seria o maior. A busca por grandeza, por glória,
era a discussão central, ainda que naquela mesma ocasião o traidor fora revelado, alguém dentre eles iria trair, e surgisse uma breve discussão acerca de quem seria o traidor, quem seria a pessoa capaz de fazer isso entre eles. Há muitos assuntos conversados naquele momento, mas Jesus encerra a conversa e se dirige para o Getsemane naquela noite para orar. Em seguida, o relato do Evangelho nos mostra que ele foi preso, morto e sepultado. Após ter ressuscitado, ele deu ordens de que, como testemunhas destas coisas, pregassem o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então nós sabemos que Jesus morre, Jesus ressuscita, Jesus reaparece a esses discípulos em seguida e ele vai então, nesse momento, dar-lhes uma missão. A missão de proclamarem esse Evangelho, proclamarem essa notícia da sua ressurreição a todos os povos, fazendo discípulos no mundo inteiro, começando de Jerusalém, indo, pregando a remissão de pecados para o mundo inteiro. Observe, nós podemos concluir com isso, que Deus sempre tem demonstrado isso desde a antiguidade, desde o princípio, um amor extraordinário e apaixonado por nós, seres humanos. O Senhor demonstra o seu amor apaixonado por nós. É o amor com paixão. O Senhor cheio de profunda compaixão. Como ele disse na cruz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O que Cristo fez na cruz por mim e por você é uma demonstração apaixonada do seu amor. E isso por si só já deveria ser suficiente para que eu e você fôssemos profundamente entusiasmados com as coisas de Deus e apaixonados como seus discípulos, fazendo a sua vontade, priorizando o reino de Deus em nossas vidas. Imagine, tudo isso que está sendo afirmado deveria já por si só, desde a afirmação primeira no Velho Testamento até agora no Novo Testamento, tudo isso por si só devia provocar em nós um profundo desejo, uma profunda paixão por Ele. Por quê? Porque nós vemos desde o princípio um amor extraordinário sendo demonstrado por Deus acerca de nós, homens pecadores. Eu gostaria de, com base nessas coisas, lançar alguns desafios para que nós pudéssemos sair daqui com essa mensagem de Páscoa entusiasmados e animados para fazermos a sua vontade, mesmo em meio a essa pandemia do coronavírus. Primeira coisa que eu gostaria de destacar: assim como os judeus foram ordenados, instruam seus filhos a comemorarem as intervenções do Senhor em função do seu povo. Mostrem os feitos do Senhor aos seus filhos, contem para eles, a fim de que eles temam ao Senhor e permaneçam servindo a Ele como vocês o servem e o adoram. Essa é a primeira coisa que merece destaque. Nós precisamos priorizar o ensino, a explicação para os nossos filhos daquilo que o Senhor fez por nós. Então, contem para os seus filhos o que o Senhor fez, mostrem para os seus filhos o que o Senhor fez. Uma das coisas mais importantes para que nossas famílias permaneçam conectadas em Deus é que nós possamos mostrar para os nossos filhos as nossas experiências com Deus, assim como o povo de Israel foi orientado a mostrar para os seus filhos nas gerações posteriores as intervenções do Senhor. Falem, mostrem, façam com que seus filhos experimentem as coisas de Deus, assim como vocês já experimentam. Mostrem os feitos do Senhor. Segundo lugar, lembrem-se que Jesus tem uma rede de ministérios que ultrapassa a sua vida e até mesmo a sua igreja. Ele não depende de nós. Servir é um privilégio. Acho que uma das coisas valiosas que nós podemos considerar nesse momento de pandemia é justamente isso. O Senhor não depende dos prédios das igrejas. O Senhor não depende de nada. O Senhor é Deus. Nós que devemos buscá-lo para adorar. Nós que devemos adorá-lo. O Senhor tem uma rede de ministérios que ultrapassa os limites da nossa própria igreja. Se a nossa igreja parar, a vida vai continuar. Se as igrejas pararem e tiverem suas portas fechadas, o Evangelho continua sendo pregado. E é muito importante que nós entendamos que o Senhor tem uma rede,
uma rede impressionante de pessoas que nós nem imaginamos que podem ser usadas por Ele, a fim de que a sua vontade, a sua palavra, as suas coisas sejam conhecidas de todos. Notem que, com tudo isso que tem acontecido, há pessoas com mais desassombro pregando a palavra de Deus. Há um monte de gente visualizando coisas que não visualizavam. Essa semana nós podemos ver pessoas se ajoelhando e clamando, e rezando, e pedindo, e se voltando para a espiritualidade, clamando ao céu que trouxesse paz à terra, que trouxesse saúde à terra. As pessoas se voltaram para Deus em meio à pandemia. Deus usa todas as coisas conforme o conselho soberano da sua vontade. Então Ele tem uma série de ministros que ultrapassam a mim como ministro do Evangelho. Ele tem um monte de servos que ultrapassam os limites dos servos que há na minha igreja e na minha denominação. Terceiro, reflitam. E se essa fosse a última Páscoa, que tipo de vida você teria para apresentar ao Senhor? Imagine você se essa fosse a última vez que nós comemorássemos a Páscoa. O que teríamos para oferecer em nossas mãos? Como estão nossas mãos para serem levadas a Ele? Quais as obras que há, que estão disponíveis em nossas mãos para que sejam oferecidas a Ele? E se esta fosse a última Páscoa, o que você tem a oferecer? Pense, dedique a sua vida, consagre a sua vida ao Senhor. Também, em quarto lugar, recebam e repartam entre vocês. Isso foi o que Jesus disse. Comam e bebam, repartam entre vocês. Isto é o meu corpo que é dado por vós, disse Jesus. Então, esses dois verbos, recebam e repartam entre vocês. A gente precisa de mais tempo juntos para sermos e termos mais cara de igreja. Nós precisamos das pessoas. Essas situações que aconteceram ultimamente nos fizeram ter mais sede da igreja, sede dos nossos encontros. Não se faz igreja ficando em casa. Nós precisamos nos reunir, nós precisamos nos encontrar. Nós estamos ansiosos por isso. E é muito importante que você entenda a lição que a gente tem de repartir o nosso abraço, de repartir os nossos apertos de mão, de repartir os nossos sorrisos, a nossa solidariedade, a nossa generosidade, de darmos. Nós fazemos isso quando vamos ao encontro uns dos outros e podemos somar para as vidas uns dos outros. Recebam e partam entre vocês e repartam com vocês. Deem de graça o que de graça receberam. Repartam com as pessoas, repartam suas vidas, compartilhem suas vidas. Mesmo agora isolados, nós mergulhamos nos grupos sociais. Nós mergulhamos nas redes sociais porque pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas. Repartam, recebam e repartam uns com os outros. Essa é a vontade do Senhor. Quinto lugar, o anúncio da traição nos faz refletir que há entre os seus discípulos aquele tipo de pessoa que o trairá. Por isso, não devemos nos assustar quando os escândalos e constrangimentos impressionantes aparecerem entre nós. Olha, está no DNA do cristianismo. Nós observamos aqui que Jesus foi traído por um discípulo íntimo. Então está no DNA do cristianismo justamente esse emaranhado de coisas. Pessoas trairão, pessoas mentirão. A história da igreja mostra como Deus é caluniado, como Deus é manchado, como que a história da igreja é capaz de promover na imagem de Deus um estrago diante dos demais incrédulos, diante dos incrédulos. É importante que nós possamos entender que a história da traição feita por Judas, ela se materializa na forma como muitas pessoas têm traído Jesus, têm traído a igreja, têm traído seus amigos. Assim como essa sociedade que vivemos é uma sociedade baseada na traição. Se não vejamos a grande audiência de filmes que se baseiam em traição, quando um homem trai sua mulher, uma mulher trai o seu homem, como que a traição acabou sendo o motivo de grande audiência para programas de televisão. A traição está no DNA do cristianismo e nós devemos lutar contra isso. Não devemos nos assustar quando vermos pessoas ou quando virmos pessoas traindo umas às outras. Está profetizado, inclusive, que nos últimos tempos seriam tempos difíceis, selvagens. Os homens seriam egoístas e avarentos, amantes do dinheiro
e amantes de si mesmo. Eles se colocam no centro de tudo, eles já tiraram Deus do centro, eles sentaram no trono de suas vidas. Agora, eles fazem o que bem entendem e eles são apaixonados por dinheiro e farão tudo por dinheiro. Por dinheiro, as pessoas trairão tudo e todos, mas aqueles que realmente amam a Deus e obedecem a Deus não viverão com base na traição, serão leais. E é muito importante que nós possamos entender isso. Sexto lugar, a busca humanista por ser o maior diante de todos deve ser substituída pela compreensão cristã que maior é aquele que serve. Aprenda definitivamente a ser um servo. Foi isso que Jesus nos ensinou. Marcos 10,45 diz que Jesus, que é o próprio Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nós devemos viver para servir. Isso é o que deve fazer diferença nas nossas vidas como cristãos. Eu escrevi aqui que os anos estão se transformando em décadas e as décadas estão passando, mas eu continuo ainda o mesmo menino entusiasmado pelas coisas de Deus, capaz de renunciar a minha própria vida por amor a Ele e de fazer coisas apaixonadas por Ele e por sua igreja. Por isso a minha vida está dedicada à igreja de Deus. A minha vida está dedicada primeiro ao próprio Deus como o grande amor da minha vida. E eu te desafio a fazer isso. Não é uma busca humanista por ser feliz, por ser maior, por ser melhor. A glória por querermos ser melhores que os outros. Não, não. O ponto central é ser como Jesus foi. Embora Ele é o Senhor, Ele agiu como um servo. Ele se comportou como um servo. Ele se humilhou, Ele abriu mão de sua glória, Ele veio a este mundo e mudou a nossa história. Ele se entregou como um homem de dores e viveu como um servo, derramando seu sangue. Deus nos ensinou o amor e a verdade. Deu-nos a razão de lutarmos pela paz, disse o cantor João Alexandre na sua canção. E isso deve nos entusiasmar, a busca por servirmos uns aos outros em amor. Nós precisamos uns dos outros, nós devemos ser fiéis e leais uns aos outros, nós devemos ser servos generosos por amor a Deus e por amor uns para com os outros. Por último, foi confiado a vocês o meu serviço, vão e façam discípulos. É a responsabilidade da igreja, a multiplicação de novos discípulos de Jesus Cristo. Eu desejo que você possa sair daqui totalmente entusiasmado com esse desejo de fazer discípulos. Tudo que aconteceu com uma grande missão que foi dada por Jesus. Ele morre, ele sofre, ele morre, ele ressuscita ao terceiro dia, ele vem, aparece aos seus discípulos, reaparece aos seus discípulos, fica 40 dias andando entre eles e dá-lhes uma missão. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele ainda disse em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nós devemos fazer discípulos de Jesus. Esse momento que estamos vivendo de pandemia é um momento para fazermos com que os homens conheçam Jesus, aprendam quem Ele é, o que Ele fez, que nós possamos amar a Deus, que nós possamos amar uns aos outros. Feliz Páscoa! Deus te abençoe e te dê um dia memorável, um período memorável, baseado nesta que foi a paixão de Cristo, e que você possa sair daqui totalmente consciente da paixão que você deve ter por Ele. Ele lhe amou com paixão. Se você ainda não entregou a sua vida, entregue a sua vida a Jesus. Me procure. Eu terei o maior prazer de conversar sobre esse amor de Jesus por você. Eu terei o maior prazer de fazer de você um discípulo de Jesus Cristo, um aprendiz de Jesus para fazer igual. Eu sou um discípulo e gostaria de levar muitos outros a serem discípulos de Jesus. Sejam discípulos, façam discípulos. Esta é a ordem. Feliz Páscoa!